Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre saúde da boca, enxerto ósseo, também implantes dentários. Tanta gente pede para a gente falar sobre esses assuntos aqui no Consulta ao Doutor. Hoje a gente atende a esses pedidos também. E quem está de volta é o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, cirurgião dentista, especialista nessa área. Doutor, obrigada por ter vindo hoje, é um prazer te receber aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Realmente é um período um pouco ausente, né? Cuidando da carreira, fazendo uma coisa ou outra, mas é sempre um prazer trazer essas informações aí em primeira mão para os telespectadores do Consulta. Com certeza. E doutor, a gente sempre fala aqui, né? É importante, quem trabalha com a área da saúde, é inevitável, né? Precisa investir na carreira, exatamente, né? Então, e quem tem a oportunidade, então, viajar, você dá aulas, então, faz participações fora do país, aulas em congressos, enfim, isso é importante também, tanto para marcar a presença do Brasil nessa área na odontologia, né? A odontologia no Brasil, ela tem a fama de ser uma odontologia de primeiríssima linha. Né? A gente usa, hoje com a globalização, os materiais que a gente aplica em odontologia, os mesmos usados nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, são equiparados. O que muda um pouco é a regulamentação. Alguns tipos de materiais você pode usar nos Estados Unidos, não pode usar no Brasil por questões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não que não tenha acesso. E o dentista médico tem que estar sempre investindo. Eu viajo 3 vezes por ano para fora do Brasil para buscar em primeira mão um novo biomaterial, uma nova técnica, novos conceitos e até um relacionamento que você tem com os profissionais dos outros países, que você vai estreitar às vezes por e-mail. Você não precisa viajar a todo momento para buscar uma informação. Mas essa ida até lá te traz esse network, esse intercâmbio, que é fundamental para a carreira de qualquer profissional liberal na área da saúde principalmente. Perfeito. Fala um pouquinho de enxerto ósseo, você que está sempre muito atualizado, e você falou que às vezes demora um pouquinho do material que é liberado, que pode ser usado, às vezes aqui demora um pouquinho, né, uma coisa que não é liberada ainda, mas ter essa atualização é muito boa, né, ter esse traquejo, saber como utilizar, porque às vezes ainda não é, mas será, ou você já sabe utilizar, você já tem, né, já sabe como casos, em alguns casos já foram utilizados lá fora, você já sabe essa história que você vem, então, cheio de bagagem, né? Como é isso no enxerto ósseo, por exemplo, que são casos, eu recebo queixas aqui diariamente à frente do Consulta ao Doutor, mesmo quando nem é o tema do programa, sempre é uma queixa, porque antigamente tirar os dentes, extrair os dentes era solução para muitos problemas. Então hoje tem muita gente que não tem dente na boca, não por um erro de cuidado e higiene de maneira nenhuma. Na época era como era foi feito o cuidado bucal, né? Tem um problema, então extrai. Hoje as pessoas vivem muito mais, né? A pessoa quer resgatar isso. E aí o osso foi embora, né? Precisa fazer enxerto. Conta pra gente, o que mudou? Sim, muito boa colocação. O enxerto hoje é um paradigma. Né? A pessoa pensa no enxerto, ela leva a mão na cabeça e fala, ai doutor, não tem outro jeito. Existem outras maneiras. Mas ainda reconstruir uma área para receber um implante é a primeira indicação. Por quê? Por causa da longevidade. Hoje um paciente coloca um implante na boca, ele quer ter o quê? O dente. Por isso que a estética que você abordou anteriormente, ela passa a ser fundamental também, faz parte do processo. Mas o enxerto, no início, removia esse osso do próprio paciente, o enxerto autógeno. Isso era uma coisa assim, o paciente não dormia uma semana antes, imaginando aquela data da remoção do osso do próprio região. Hoje nós temos mais de 50 tipos de biomateriais pelo mundo desenvolvidos. Mas no Brasil, por exemplo, o osso humano, liofilizado, que é aquele osso que é irradiado, é tratado, que pode ser guardado na gaveta para você usar, não é proibido o comércio de órgãos no Brasil. Então é o melhor tipo de osso que existe. Então você pegar o osso de uma pessoa para levar para ela mesma, ótimo, osso autógeno. Mas hoje tem ossos tipos sintéticos, ou de origem bovina, de outras origens, que são muito bons também. Associado aos fatores de crescimento, como a gente vai mostrar mais adiante também, o plasma rico em fibrina, que é o PRF, uma sigla, é uma novidade. Você colhe do próprio paciente na hora da cirurgia, esse PRF, você centrifuga esse sangue, separa o plasma rico em fibrina do sangue
e aí você acrescenta ao teu enxerto. Então você está levando fator de crescimento, plaquetas, leucócitos, vai fazer o quê? Que a formação óssea seja melhorada. O processo cicatricial também melhora bastante. Então já é uma ferramenta a mais no processo de enxertia. Então, quem nos escuta, quem nos assiste, tem que entender que não é mais um bicho de 7 cabeças, vamos assim dizer, uma linguagem mais fácil, o procedimento de enxerto. Claro que aí cai naquilo que a gente já discutiu algumas vezes, depende do profissional que executa. Poucos profissionais fazem o PRF, por exemplo, porque não conhece, não quer investir no equipamento para você centrifugar o sangue, mas centrífuga é caríssima, você tem que comprar centrífuga. Né? Então ele fala, não quero usar, não usa, tem esse, mas ele vai usar um pozinho e tal. Ok, até aí tudo bem, mas isso varia. Enquanto eu faço às vezes 100, o meu colega faz 3. Quem tem mais experiência? Quem tem mais destreza, está acostumado a manipular aqui? Igual apresentar um programa. Vocês entram no ar aqui, se me colocar para fazer a apresentação aí de início, eu vou ficar meio tenso, como é que eu vou falar a vinheta? É natural que com o tempo que você vai executando alguma coisa, você vai ficando com uma expertise muito maior. Então o enxerto é um conjunto de fatores. Hoje você tem um biomaterial bom, acessível, não precisa mais mutilar o paciente, vamos dizer assim, removendo o osso da crista ilíaca ou da calota craniana, como a gente fazia nos anos 90. E você associa isso a uma boa técnica cirúrgica, meus pacientes passam super bem. Eles me ligam depois, olha, eu tive um pouco de edema, inchou, deu um hematoma natural, porque os capilares são cortados e você não quer ter zero problema. Agora, a perda de dente que você abordou, para completar, hoje eu espero para remover o dente até o final. Eu deixo aquele dente ficar até o fim da vida, porque a reconstrução dele hoje é muito mais simples do que há um tempo atrás. Então, a gente fazia o que chamava de eutanásia dental, há um tempo atrás, remover todos os dentes, já imaginando, esse paciente vai perder, então vou remover tudo. Não. Cuidado hoje. Tente deixar o dente até onde ele tiver condição de sobreviver, depois você extrai, faz uma regeneração óssea guiada naquela região, ou coloca até um implante imediato. Então são 2 formas de você resolver esse problema sem grandes morbidades para o paciente, entendeu? Então, assim, bastante cuidado no planejamento, isso é muito importante. Você falou uma palavra que eu adoro, que é planejamento. Exatamente, já discutimos muito sobre isso e é o que move a implantodontia. O profissional pode ter muita destreza para operar, muito bem para conduzir a estética, mas se ele não planejar o início, o meio e o final, o tratamento acaba no meio do caminho, porque a palavra-chave para tratamentos com implante é paciência. Infelizmente não é uma coisa que você resolve de hoje para amanhã. Mas eu vejo lá propaganda de dente em 1 hora. Você pode colocar um provisório em 1 hora, mas terminar o caso em 1 hora, só a cirurgia, colocação do implante, né? Que fique claro para quem está nos escutando, a audiência rotativa. Implante é o pino de titânio que vai dentro do osso, fica escondido, como se fosse a raiz do dente. E a coroa, o dente, ou a prótese, é aquele que vai ser parafusado ou cimentado por sobre esse implante. Essa prótese ela tem que esperar o período de integração do implante, que varia de 4 a 6 meses. Existem implantes hoje que eu ativo em 12 semanas. Tá, mas a gente tem observado que esses implantes têm dado muito problema, às vezes no médio e curto prazo, depois de falar da prótese, por causa da manipulação. A torção, o movimento de torção para o implante é o ponto fraco do implante. Torcer ele antes da hora da integração, ou então ao longo da vida você ficar removendo e pondo a prótese de volta. Você faz um movimento antirotacional, vamos dizer assim, anti-horário, para o implante é péssimo. Ele faz sempre uma força dentro do osso, ao contrária ao eixo de inserção, à trajetória de inserção dele. Então, são pequenas coisas que a gente vai descobrindo ainda hoje, 50 anos depois que os implantes foram desenvolvidos pelo Brånemark. Perfeito. Hoje, esse pino que é colocado, então, ele mudou também? Ele muda constantemente. Tá, porque isso muda, o enxerto mudou bastante, você está contando aqui pra gente, a gente vai explorar mais isso durante a entrevista. Essa qualidade desse material que é colocado aí também mudou? Também mudou. Para ajudar essa integração? Isso, perfeito, a pergunta é excelente. O implante, ele recebe hoje tratamento de superfície. Os primeiros que existiam eram os implantes que a gente chamava de usinados ou maquinados. O que era? Ele faz um torno, o torno faz o parafuso e aquele parafuso era esterilizado e colocado para o mercado. Hoje, o implante usinado, ele é só feito no torno. Hoje ele recebe o quê? Banhos de superfície. Então, as empresas, principalmente as multinacionais, eu sou consultor de uma americana, eles investem milhões de dólares para descobrir qual a melhor superfície que ele vai tratar. Ele vai tratar esse implante, vai fazer banho de ácido, de uma série de coisas. E cria um tipo de superfície que vai ser, vamos dizer, agregada a esse implante.
E essa superfície, ela cada vez que passa, ela melhora o contato entre osso e o implante. Contato íntimo entre osso e implante, em nível de microscópio de varredura, é a definição da osseointegração. O que é osseointegração é justamente isso. Quanto mais osso em contato com o implante, em nível de microscopia de varredura, que é a melhor microscopia que nós temos, é o que define a qualidade da osseointegração, que é o que se quer. Muitas vezes eu costumo usar a analogia com bucha de prender em parede. Você vai lá e faz um furo, põe a bucha para perto e põe um quadro, pendura na hora, certo? Por quê? Porque é só um travamento mecânico, físico. Na implantodontia, você tem que ter o travamento inicial, a estabilidade inicial boa. Isso, conceito inicial. Hoje, você põe um implante, às vezes, você mexe nele, ele está solto. Ele está girando fase, ele não está solto, ele está estável, mas se você torcer ele roda. E está cheio de osso enxertado ali dentro, principalmente regiões seio maxilar. E ele vinga depois de 6 meses. Acreditava-se que ele tinha que ter um travamento inicial somente, mas você tem hoje casos que o implante está ali bem... Você mexer, uma sensação que se você soprar, ele vai mexer dentro do buraco feito. E ele integra depois de 6 meses. Então, o maior conceito é químico, não é físico. E por isso que você precisa ter qualidade óssea e qualidade de superfície. Não é só, por isso que não pode colocando qualquer coisa em cima. Ah, vou colocar uma porcelana direto em cima. Não, ele não vai aguentar o peso. Paciência. Paciência. Palavra-chave. Está na linha a Lúcia, de Uberlândia, Minas Gerais. Oi, Lúcia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou protética e sou radiologista. E eu tenho um caso meio complicado. Eu preciso fazer um enxerto ósseo para fazer um implante na mandíbula. Só que o osso perto do canal mandibular está muito rente. E qual outra saída que eu teria, outra possibilidade de um implante sem afetar o canal mandibular e o enxerto ósseo, qual que seria o indicado? São 2 elementos, né? São 2 molares inferiores. Aos profissionais da área assistindo a consulta ao doutor. Excelente, Lúcia. Muito obrigado pela pergunta, Lúcia, antes de mais nada. A cardiologia que tem uma relação íntima, ela deve saber muito bem, com a dentição. Né? Aproveitando até o gancho, infecções na boca, por exemplo, nas lesões radiculares, estão diretamente ligadas a infecções às vezes cardíacas. Então tem pacientes que não podem ter qualquer lesão no dente se ele tiver já alguma história de cardiopatia na família, principalmente. Então vale o alerta aí. Quanto à pergunta da doutora Lúcia, a mandíbula é o grande, eu costumo dizer que é o calcanhar de Aquiles do cirurgião dentista que mexe com a implantodontia. Por quê? Porque é uma área difícil de enxertar. Então, quais as alternativas que ela tem? O que ela explicou para quem está em casa e nos entender, ela tem uma crista óssea aqui e o canal mandibular está perto. Aqui no superior não tem limite, tem o seio maxilar, mas não é um canal. O canal mandibular é o nervo que inerva todos os dentes, inclusive lábio, bochecha nessa região. Ele passa bem no meio da mandíbula, dentro da mandíbula. Então, quando você faz o furo para colocar o implante, o nervo passa aqui. Então, se você desce e pega com a broca, você faz uma lesão nesse nervo. Se você lesa esse nervo, a boca da pessoa paralisa, fica não sente nada. Se ele bebe o líquido, ele cai, o líquido é grave. E às vezes não tem volta. Quando você chega perto, já dá uma dormência. Mas quando você lesa, faz um furo e machuca o nervo, é difícil. Tem que fazer uma cirurgia de reparo do nervo, é bem complicado. Quais as alternativas para isso? Ou você faz um enxerto em altura, coloca uma tela, faz uma reconstrução em altura e aumenta, você tem 5 milímetros, aumenta aquilo para 10 e coloca um implante de 8,5. Ou faz a lateralização do nervo alveolar, que é o quê? Você faz uma cirurgia por dentro da gengiva, por dentro da boca, né? Mas você abre a gengiva, faz uma janela na lateral da mandíbula, tira aquele osso dali, um tabletinho, localiza o nervo. Aí você puxa o nervo para cá, faz os furos para o implante, coloca os implantes e solta o nervo. Então o nervo fica assim, apoiado, né? Sem lesão nenhuma, e o implante atravessa, pegando o reto. Porque às vezes o paciente tem uma mandíbula desse tamanho e o canal está aqui, ó. Tem tudo isso de osso para baixo e não consegue chegar. Então você faz o quê? Uma tomografia, o dentista tem que fazer o quê? Uma tomografia, às vezes um protótipo, ele tem a mandíbula do paciente em 3 dimensões, tridimensional, aí ele vê exatamente onde o nervo passa. Então se a mandíbula aqui, se o nervo está mais para cá, você consegue desviar dele e fazer a lateralização. São as duas alternativas que a Lúcia, a nossa colega aí de Uberlândia, tem. Ou aumento em vertical com osso,
ou lateralização do nervo alveolar, puxar ele de lado, que são duas cirurgias muito delicadas e técnicas. Em Uberlândia, eu não conheço ninguém, mas talvez tenha profissionais capacitados. E hoje tem um ultrassom, que é um material que faz o corte desse osso e manipula sem tanto risco de lesão no nervo. Em casos, então, específicos, buscar sempre o profissional que tem que ser um profissional bem capacitado. São pouquíssimos que fazem lateralização. Em São Paulo eu conheço 3. Eu e mais 2 que fazemos aqui, assim, que fazem com pior é que rotina. São Paulo a gente costuma Conhecem a técnica, deve ter mais gente aqui. Eu conheço, estou dizendo que eu conheço, né? A Maria, de Brasília, ligou para cá, tem 78 anos. Há 30 anos ela usa a ponte, famosa ponte. Ponte móvel, isso, né? Ponte móvel. Só que ela conta pra gente que essa ponte móvel acabou entortando os dentes que ela tem na boca. Isso costuma acontecer? Ela quer saber como é que faz para... Deve machucar até a boca, né? Corrigir Maria, esse problema, né? Maria. Então, eu me lembro na universidade, quando eu cursava a faculdade, e aí começou a disciplina de prótese parcial removível, chama PPR, prótese parcial removível. E a professora era jovem, calculo que hoje, lembrando a época, ela devia ter uns 30 anos, muito moça. E eu era um moleque de 19. E ela falava assim, olha, vocês vão ver que a PPR é muito legal de confeccionar, mas alguns artigos que a gente pegava na época, mostrava, o cara citava assim, o autor, podem funcionar como máquinas destrutivas, e entre aspas. Nunca mais eu esqueci dessa frase. Aquilo me chocou. Então, como assim? O trabalho que você faz reparador, vamos dizer assim, reabilitador de um paciente é uma máquina destrutiva? E ao longo da minha carreira eu fui entendendo o que aquele autor alemão queria dizer. A removível, primeiro que ela tem que ser muito bem executada. E para você executar bem uma removível, você tem que fazer moldagem muito perfeita, protético tem que ser tudo perfeito. Mais difícil fazer um removível bem feito do que uma prótese sobre implante, pra você ter uma ideia. Porque os componentes vêm pré-fabricados no implante, fica mais fácil. Então, quando ela encaixa, os grampos dela apoiam aonde? Em outros dentes. A natureza é sábia e copia os livros, eu costumo dizer. Se você coloca uma boca com 14 dentes no inferior e 14 superior, sem contar os dentes do terceiro molar e dente do siso, e aí você perde um monte, a natureza te deu todos esses dentes, aí você perde um monte, você coloca uma placa ali de metal apoiada em outros dentes, você concorda que aquilo vai sobrecarregar? Se você não teria nascido com 16, 14 dentes, a natureza não teria feito isso, teria deixado só 6 dentes e ficar a banguela atrás. Você precisa ter o quê? Capacidade mastigatória. E aí o que acontece? Ela removível às vezes aperta, entra errado no início, logo que ela é confeccionada, e aí ela começa a fazer o quê? Começa a funcionar como um aparelho. Ela empurra o dente para entrar e o dente vai entortando. Então, e além de tudo, o acrílico dela reabsorve, faz atrofiar mais o osso do que se ela não usasse. Perde mais osso? Perde mais osso usando tivesse... uma prótese. Eu tenho pacientes que perderam os dentes com 30 anos de idade, ficaram 10 anos banguelo. Parece piada, mas é verdade. Ele ficou 10 anos sem usar nada. Até que ele resolveu colocar um implante aos 45 anos. Vou colocar implante. Ele chegou lá, o osso dele foi fantástico. Muito bom. Ao passo que se ele tivesse usado uma dentadura, teria perdido muito do osso. Então, essa é a explicação para essa Maria. Infeliz removível. A Maria, quando faz essa pergunta, acredito eu, também esteja lá no fundo, querendo se livrar dessa tal ponte. A idade não é uma contraposição. Aí. Tem gente que tem seus 80, e você conta aqui casos de pessoas que têm mais idade e vêm às vezes de longe fazer o trabalho com você, cuidar da saúde bucal. E você sempre fala desses casos que são muito bem sucedidos, pessoas que se planejam, vêm para cá, resolvem tudo. Você fala, mas será que nessa idade vale a pena investir? Conta pra gente, doutor. Tem que estar com a saúde boa sempre, né? A terceira idade, que a gente costuma dizer, a partir dos 65 anos, ela apresenta o quê? A necessidade de ter dentes. Você tem que ter uma dentição adequada, seja ela através de implantes, seja ela através dos cuidados com o seu próprio dente. Então, se um indivíduo pensa em viver muito mais do que ele imaginaria ou gostaria, todo mundo quer viver, ninguém quer morrer, né? A gente parte desse pressuposto. Então, uma das coisas que
ajuda o paciente a ter uma longevidade é a qualidade mastigatória, é a presença de dentes. E muitas vezes essas próteses, elas entram na boca de pacientes com 35, 40 anos de idade, muito jovens ainda. Eu lembro da minha avó que com 40 anos ela já usava uma prótese total, isso no ano de 1970. Quer dizer, então era muito comum a paradentose, que era a perda total dos dentes por periodontite grave. E com isso foram se instalando muitas próteses móveis. E os pacientes foram passando 50, 60, 70 anos de idade. Então hoje eu tenho pacientes que me procuram da faixa etária dos 40 aos 90. Então tem pacientes que vão com 85 anos, pensam, não, eu estou no fim da minha vida, não vou mais me preocupar com colocar implantes, colocar dentes. Tá, mas e se o paciente chega aos 100 anos? Se ele vira um paciente centenário, então o que a gente busca hoje? Procurar devolver dentes, fazendo enxerto, fazendo implante, não importando a idade, importando sim a qualidade de vida que esse paciente tem hoje e o estado de saúde dele. A gente já tinha conversado aqui, ou eu já tinha ouvido falar de um tal de PRP, plasma rico em plaquetas. Isso. Fiz a lição de casa. Muito bem. Agora o plasma rico em fibrina é que é a novidade, é isso? Isso aí é que hoje é o que se trata mais. O plasma rico em fibrina. E olha que o plasma rico em plaquetas é autorizado e pode usar na odontologia, que é o top, deixa eu me expressar corretamente. Na medicina em geral, os estudos vêm sendo feitos porque tem outras utilidades, até para... Cirurgia de coluna. Isso, e aplicação até em área estética, enfim. Sim. Mas na odontologia é o que foi o primeiro e tem muito estudo referente a isso. Agora, o plasma rico em fibrina também é um sangue da pessoa, precisa ser processado, é na mesma máquina, como é isso? Conceitualmente, sim. É uma centrífuga especial, você vai rodar ela num RPM específico, num período tanto de 10, 12 minutos, e aí depois você separa o sangue, ele fica separado, fica uma porção mais amarelada. Eu tenho imagens aqui, eu vou te mostrar. Acima do sangue do hematócrito, e aí isso é coletado. Então, assim, você não acrescenta nada. Você não põe cloreto de cálcio, não põe nada. É autógeno. Então, é super segura do próprio paciente, sangue do próprio paciente, não tem nada. Você só vai concentrar o que o sangue da pessoa já tem. Exatamente. Vai concentrar os fatores de crescimento que eles estão. Então, aquilo ajuda muito no reparo. O PRP, ele ajudava muito no reparo tecidual. Na cicatrização do tecido, ajudava mais assim. O PRF, sim, tem uma ação muito maior por causa da concentração de plaquetas, por causa dos fatores leucocitários, que vão agregar aquele biomaterial. Você leva um pozinho de um osso, porque esse osso, por exemplo, para o pessoal entender, né? Que pó é esse? É osso da onde? Muitas vezes é sintético, de um número de vidros, de cerâmica bioativa, perdão. O pozinho é o que você está falando que muitas vezes é utilizado para fazer... É utilizado, muitas vezes não, é o osso utilizado. Você tem ele em bloco que você parafusa, ou ele em partículas. Né? O osso bovino, por exemplo, de origem bovina. Mas ele tem, e o que ele é? Qual é a característica dele na biologia, falando assim na odontologia? Ele é um material ósseo condutor. Ele conduz, através dos seus trabeculados, dos seus arcabouços, o osso a crescer por entre ele, ocupando aquela região. Entendi. Né? Agora, existem materiais osso-indutores, que é o quê? Ele induz a formação que é o PRF. Aquele leito receptor, não, PRF não tem nada a ver. É um biomaterial. O PRF você agrega a esse material, esse pó, e faz uma massa com mais potencial de crescimento. Então você está turbinando, entre aspas, o teu enxerto. Né? E você faz uma barreira muitas vezes com ele, você faz uma membrana, que, tipo assim, tem um furo no seio maxilar, você quer cobrir um pouco do osso com aquilo, ele segura o osso em posição. São tiras. A gente tem uma imagem aqui, se quiser Vamos ver. A gente projeta, deixa eu só adiantar aqui, tem a gente tem uma imagem do PRF, para quem está curioso aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Então eu tenho ele na forma líquida, que eu acrescento ali, e temos a tira do PRF, que é como se fossem, parecem umas tiras, né? Olha só. A parte líquida aqui e as tiras. Essa tira é colocada por sobre, olha o pozinho aqui, o biomaterial, tá vendo? Então isso aqui eu agrego junto, o líquido eu jogo aqui, ou banho meu tecido ósseo, estou levando o fator de crescimento para a região. Você falou de paciência.
Mas, de certa forma, o plasma rico em fibrina acelera, você falou turbina. Não é turbinar a ponto de acelerar, é de fortalecer. Exatamente, qualidade de informação. É de qualidade, perfeito. Exatamente, não vai Porque não diminuir o adianta, tempo, não tem... Não adianta assim, acelerar e não ter qualidade. Muita gente me pergunta, talvez eu já até resposta já para alguns que tenham perguntado, quanto tempo eu levo de tratamento se eu começar hoje, eu não tenho nenhum dente na boca e eu quero ter um dente com todos de porcelana, tudo bonito. Tem que fazer um enxerto, 6 meses de espera, de 6 a 7 meses de espera para o enxerto. No 7º mês vai colocar os implantes. Espera mais 5 a 6 meses os implantes cicatrizar, já deu 1 ano. E aí mais a reabilitação depois, mais uns 2, 3 meses. Então 1 ano e meio, até ajustar, terminar, vai de tratamento. Nessa espera. Poxa, doutor, mas eu esperei, nossa, muito tempo. Só que é o seguinte, você está quanto tempo sem dente? 20 anos. Isso mesmo. Então, as pessoas têm esse problema. E uma coisa muito importante também, que é fundamental ressaltar, coloca os 7 implantes na boca. Pode ser que você perca 1 ou 2. Tem casos, está na literatura. O paciente que hoje fala assim, eu vou brigar com o dentista porque eu perdi meu implante 1 vez, 2, 3. Está na literatura, está publicado, está referendado que biologicamente, depende do tipo de microbiota que você tem. E não significa que foi um erro. Não adianta você ficar brigando com o dentista. O profissional tem responsabilidade até o momento que ele está aplicando corretamente a técnica dele. Agora, se o paciente vai lá, quebra a cara, sofre um acidente, qualquer coisa, fica caracterizado. Não fez o que você disse depois do procedimento. Você faz uma perícia judicial, você percebe que o procedimento é aquele. Então, assim, e aí os pacientes têm, às vezes, viram uma intransigência, então tem que tomar muito cuidado. O profissional tem que estar muito preparado e o paciente tem que entender que demanda tempo. Na ânsia, isso é muito legal, você é muito honesto com os pacientes, né? E às vezes na ânsia de fechar o caso, o cara fala, não, leva só 4 meses. Paciente. Eu falo, não, vai dar tudo certo, isso é garantido. Garantido. Não tem garantia. Então, aí entra aquele detalhe que uma vez eu comentei com você. O profissional que pega determinado caso, como é que ele determina, ele para si, bom, será que eu sou capaz ou não de fazer esse caso? Como é que você confia em si? Você tem que imaginar que tudo é errado. Qual é a alternativa que você vai lançar mão para resolver esse caso? Se você pensa nisso e fala, eu sei resolver dessa outra forma, eu vou saber dar a volta por cima de uma perda de um enxerto ou de uma perda de um implante, ok, você está preparado para fazer esse caso. Entendeu? Então, assim, eu sou sempre muito sincero com relação ao prazo. Olha, vai levar X tempo para colocar os implantes. Se você perder 1 ou 2, nós vamos ter que refazer o teu implante. Tem garantia, não vai ser cobrado e tal. Mas você tem garantia do material que você utiliza. A gente já conversou sobre isso aqui, por isso que você não abre mão também da qualidade do material que você usa. E isso gera custo. Lógico. Então, você vai cobrar um implante, mas o fulano de lá cobra X. Tá bom, vai ver o que ele vai usar, o parafuso que ele vai usar, os componentes que você engata depois. Existem os componentes piratas. Você quer usar componente pirata? Eu acho que é melhor usar o original do fabricante. Vai demandar muito mais qualidade no teu trabalho. Tem várias perguntas aqui, mas ainda não é hora de fazer essas perguntas no contexto da entrevista, mas a gente vai chegar lá. O paciente está sem nenhum dente na boca, ou está se virando com uma dentadura, que está machucando essa boca, que está machucando, ferindo essa gengiva, e ele decidiu, e junto com você ele está fazendo esse planejamento, inclusive financeiro, porque às vezes ele decidiu que ele vai fazer com um determinado profissional, o profissional vai passar todos os custos de investimento, o que ele vai precisar fazer, e às vezes ele demora 1, 2, 3, 5 anos para voltar, e isso ele até conversa com honestíssimo. você, troca ideias com você, você dá orientação para ele financeira, até existe isso também. Se dá para fazer em passos, né? Então, primeiro você faz isso, depois você pode esperar um pouco, enfim. Isso hoje é muito... Isso se faz hoje, é dinâmico, né? muito. Então, ele está planejando ali junto com você. Só que aí ele decidiu que agora, doutor, ele não quer mais ficar com essa dentadura aí na boca, mas boa ou ruim, ele tinha dente. Machucando ou não, feio ou bonito, ele sorria e tinha dentinho lá, tá? Na dentadura, você diz. Na dentadura. E agora ele vai fazer o implante, o enxerto, o primeiro passo, né? Ele vai fazer o enxerto e essa boca não vai poder ser ferida, né? Ela vai precisar cicatrizar de maneira saudável, né, essa boca. Como é que vai fazer? Ele vai precisar estar consciente que nesse processo ele vai precisar ficar sem dente na boca, assumir isso durante esse período que você contou pra gente? Então,
Isso uma polêmica muito grande. Eu hoje tenho como prática não deixar mais o paciente sem o dente. Tá. Como é que eu faço isso? Eu faço a reconstrução, né? Aumento o volume do tecido ósseo, e a dentadura, quando ela encaixar naquele lugar, ela não vai encaixar mais. Está cheio de osso, não vai adaptar. O que você faz? Você recorta algumas porções da prótese, Tá. já de forma já direcionada, e quando você coloca logo depois da cirurgia, ainda vai machucar. Então o que ele faz? Ele vai, olha, tenta usar amanhã, encaixa, vai ter que usar um pouco de adesivo para fixar no palato, no céu da boca, a dentadura, não dá para escapar disso. E aí depois de uma semana ele vai voltar para fazer a remoção da sutura, tira os pontos e tal, ele fala, tá pegando aqui. Eu vou lá e recorto. Aí depois de uma semana, 2, 3, ele volta, olha, tá pegando aqui. Aí você olha lá, não tem nada. É onde o osso tá ainda, o tecido está inflamado. Então só de encostar ali, o acrílico, a pessoa morde, você já mordeu o seu dedo, brincando, é muito dolorido. A força que a gente tem, na hora que fecha a mão, você botar o dedo na pessoa e morder com tudo, o cara não aguenta, é uma tortura. Então você imagina essa prótese encaixou, ele fecha a boca. Aquilo aperta a região ali, é muito forte a dor. Então você tem que recortar um pouquinho ali. E aí, mesmo já passando 1 mês, 2, 3, aquela já reparou, o tecido já teve uma reparação tecidual total. E aí ele vai melhorando o uso dessa prótese. Você pode reembasar ela com umas resinas softs, que chamam, que não vende no Brasil, tem alguns produtos importados, mas nacional não tem. E essas resinas vão parecendo como um colchão. Acolchoa ali, vamos dizer. Enquanto isso, o tempo está passando, você está driblando. Então, 6 meses você vai driblando, Tá bom. aí passou os 6 meses, você vai colocar o implante. Legal. Aí vai ficar mais 4, 5 meses. Legal. Sem, de novo com essa dentadura. Então, é quase 1 ano de uso. Então, você tem que tentar adaptar ela da melhor forma possível. Eu conheço colegas, e a maioria deles, que deixa sem nada. Mas como assim? Ele fala assim, amigo, ninguém mandou você chegar nesse ponto. Você quer ter o enxerto e o implante bem? Não usa. Aí cabe ao paciente aceitar ou não o planejamento dele. Entendi. Né? Então, a gente tem livre-arbítrio. Ele fala, não vou aceitar ficar 1 ano sem, ele vai procurar alguém. Eu, por exemplo, não deixo sem dente. Cada um de um jeito. Pelo funcionamento, então, da dentadura, você pode fixá-la, conseguir recortar, fazer esse recorte e fixá-la no céu da boca. Então, aí não tira vai... com mais. Só que é o seguinte, é um detalhe importante. Para fazer a asepsia. Sim, e também ajuda a perder o implante. Tá, então já você vai me falar dessa limpeza, desse cuidado e desse retorno, porque eu acho que isso... E o mais importante não é nem a limpeza sim, mas a dentadura, o uso dela depois da cirurgia, ajuda a perder o implante. Volto com esse assunto. Vamos atender o Hamilton que está na linha, fala conosco de Lages, Santa Catarina. Oi, Hamilton, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Seja bem-vindo, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Bom, doutor, eu fiz um implante o ano passado no maxilar superior no dente da frente. E depois de 4 meses, caiu o pino inteiro. Saiu a parte de cima de onde foi colocado lá aquele pininho, né? Uhum. Que é rosqueado. E saiu junto com a coroa, saiu tudo. Ele começou a amolecer, foi abaixando, de repente, a hora que eu fui mexer para ajustar, saiu todo ele. E eu sou fumante, será que eu algum problema de absorção no osso, ou por causa que eu fumo? Eu gostaria de esclarecer essa dúvida. Hamilton, esclarece pra gente, não foi necessário fazer enxerto, nada disso, né? Não, ele fez direto, ele fez o furo com a furadeira lá, que eu levei o maior susto do mundo, e posteriormente a isso foi colocado um provisório, né? Ele moldou na hora o provisório, colocado o pino, daí uns 4, 5 meses no máximo caiu. O provisório foi parafusado no implante direto? O provisório foi afixado direto no implante, no pino? Sim. Ou dos vizinhos, às vezes, né? Ou nos vizinhos? Não, foi direto no pino. E ele tinha um dente no lugar? Ou foi colocado no lugar que já tinha saído do dente antes? Você tinha um dente no lugar ou extraiu para colocar? Não, eu tinha, há muitos anos eu faço artes marciais, eu levei um soco e amoleceu a raiz e com os anos ele quebrou, porque foi feito um embragamento, ele quebrou o dente. Posterior foi colocado o pivô, porque muitos anos o pivô amoleceu a raiz e caiu a raiz. Aí eu usei a ponte fixa, móvel, né, durante muitos anos. Aí eu resolvi fazer um implante. Entendi. Obrigada, Hamilton. Um beijo pro pessoal de Lages, Santa Catarina. Doutor, responde para o nosso telespectador. Pelo que eu entendi, ele perdeu o dente num acidente, né, usou o pivô por um tempo, aí depois perdeu a raiz e tudo.
Normalmente, quando se perde a raiz, deve ser uma área estética, possivelmente, você tem uma perda óssea. Como toda extração dental, avulsão dental, sem uma regeneração óssea naquele momento, então como é que eu faço minhas extrações hoje em região anterior? Eu tiro o dente, ou eu coloco já o implante imediatamente, ou eu faço uma regeneração, eu coloco o osso, uma membrana e mantenho aquele espaço. Então, justamente na hora de colocar o implante, eu ter mais osso residual para colocar o implante. A membrana significa planejamento. Planejamento. Aí, uma vez que ele talvez não tenha feito tudo isso, acho que não, acho que perdeu o dente com o tempo sem, o dentista olhou, abriu e colocou um implante. E pôs uma carga rápida. Isso que ele falou que o provisório, se realmente foi isso que nós entendemos, porque às vezes o paciente acha que está com o implante preso no provisório preso no implante, não está. É verdade. Entendeu? Então a gente tem que relevar essa informação também dessa forma, levar em consideração. Lógico. Relevar o possível engano dele ou não. Ele pode falar, não, está parafusado, eu vi que está parafusado. E pode ser realmente, ele falou, caiu o pino com o dente. Então o que aconteceu? É uma falha na nossa integração. Já devia ter uma estrutura óssea já razoável, agora precisa ver. Não dá para culpar ele ou o dentista, enfim. A biologia é essa, ele planejou a carga imediata. Então, se ficou um contato do dente inferior ou superior prematuro em lateralidade, o provisório tem que estar totalmente em infroclusão. Não pode, quando você faz assim, ó, ele não pode tocar em nada durante a fase de osso-integração. Por isso que eu falo, carga rápida, você tem que planejar muito bem, selecionar muito bem o caso. Aí aquela história, dente 1 hora, você vai sair com o meu provisório de lá. Ou ele moldou, ele falou que fez um molde, no dia seguinte ou 2 dias depois ele colocou lá o provisório. Então ele teve uma falha no processo de osso-integração. Agora, o que ocasionou, só quem faz para saber se pegou, o provisório estava pegando ou não, se tinha muito osso ou pouco osso, teria que ver a tomografia inicial, ou realmente foi um problema da base óssea. Que pode acontecer. O que o dentista tem que fazer? Ou refaz, fala, vem cá, vou refazer, aí eu perdi a confiança. Não quero mais ir nele. Aí ele tem que procurar outro profissional para resolver o problema dele, aí conversar com o profissional, com o dentista, ver se... Esses implantes têm garantia? Tem garantia, sim. Pode haver a perda, essa sim, palavra. Pode perder. Pode perder o implante, mas existe a garantia. A culpa não é sua, a culpa não é do paciente, a culpa não é do material. O paciente fuma. Ele falou que fuma. Então, tem um trabalho muito clássico de Shelvin, de 68, que diz que pacientes fumantes atrapalham a osso-integração. Como assim? No período de cicatrização, dentro do osso, o cigarro interfere negativamente. E depois, não tem nada que mostre que estatisticamente o cigarro atrapalha depois, no período da integração. Nem devia estar falando isso, a gente sabe. O cara fala, bom, depois que integrou para fumar uns 50 maços, cada um com seus problemas. Mas não pode, não deve, não que vai perder todos, mas auxilia, aumenta o teu índice de insucesso. O índice de sucesso de implantes hoje é em torno de 96,8%. Bom, então cada 100 eu perco 3. Perde. Cada 100 implantes colocados, você perde 3. O problema é o seguinte, se 100 pessoas diferentes, eu ponho um em cada um, você for uma das 3, né? Você fala, para mim é 100% de perda, mas não é. Estatística não é. Eu sempre uso esse exemplo, se é comigo, em média dá isso aí, com você é 100%. Agora, às vezes você não põe só um, às vezes você põe 3. Então assim, já houve caso eu repor uma vez, pôr a segunda e tem que pôr a terceira. O paciente tem que ter paciência, se ele fica nervosinho com qualquer coisa, tudo bem, tem o direito de ir embora. Mas daí aí entra já a parte de direitos, sabe? E é bom as pessoas até entenderem isso, para às vezes não ficarem intransigentes. Eu vou brigar com o dentista, vou pegar meu dinheiro. Calma. Calma, porque se a coisa for adiante, vai ser provado contra você que não é aquilo, e aí entra o expertise do dentista, se ele for um cara bem informado, bem preparado, ainda vai meter uma ação contraposta desse paciente por estar sujando a imagem dele de uma coisa que ele sabia que tinha problema, poderia ter problema. Então as pessoas têm que tomar cuidado, não brigar. Vai lá, tenta resolver, faz de novo. Como é uma prestação de serviço, né? Aqui você já falou tantas vezes que se por acaso acontecer com o produto, se o seu serviço também tem garantia, né? Refaz o produto. Você está se colocando à disposição para refazer. Eu nunca deixei um paciente dizer, não dá certo para você, pode ir embora. Sempre. Nunca, jamais. E lembrando, sempre seguir a orientação do especialista, porque... Tentar seguir sempre bem, tentar voltar, principalmente voltar ao consultório cada 6 meses. A limpeza, né, que você falou. E também, de quando você me contou aqui uma volta, né? Então,
Aí você pede para o paciente voltar e conforme ele vai voltando, você vai reajustando essa dentadura que ele utilizava antes. Me pareceu uma relação muito próxima e não um desaparecer desse paciente, só uma relação muito próxima. E aí eu lembrei da questão da limpeza, que achei que fosse primordial. E aí você alertou que o uso dessa prótese móvel nesse processo aí, depois da cirurgia, faz com que fique mais fácil perder esse implante. Vale a pena reforçar, porque é uma escolha que a gente faz. Se você escolheu ficar com esse sorriso, né, esteticamente melhor do que ficar sem nada, você está correndo mais risco. Mas pensa assim, de onde eu parto? Qual é o meu pensamento? Põe-se no lugar do paciente. Eu sempre ponho no lugar do paciente. É uma coisa que talvez as pessoas se identificam muito comigo por causa desse lado mais humanitário que eu tenho, vamos dizer. Eu me ponho no lugar do indivíduo. Então, eu vou deixar o indivíduo 6 meses sem dente. Puxa, mas é um fardo, né? Tá, mas por outro lado, você usando a dentadura, a prótese total, você tem um risco de aumentar a tua perda de 1 ou 2 implantes ali na boca, dos 5, 6 que você tem. Pode, porque o acrílico está em contato, ele vai apertar pelo céu da boca. Em algum lugar ele vai fazer uma pressão lateral naquele osso, que vai perder um pouco de osso, vai ter um pouco de remodelação ali e vai perder o implante. Então, como tem garantia, o paciente não vai ter custo na reposição desse implante, ele vai ter que talvez submeter uma cirurgia a mais. Então ele tem que botar na balança o que vale mais a pena. Correr o risco de perder 1 ou 2 e estar com o dente inserido na sociedade e fazer mais uma cirurgia com o Dr. Luiz, ou eu não vou usar nada e vou estar dentro da estatística dos 96% também e vou ficar sem vida social. Ninguém opta por ficar sem dente. Ninguém. Nenhum paciente meu hoje, eu faço implantodontia há 22 anos e meio, desde formado, desde me formei comecei. Então são 22 anos fazendo implantodontia. Nunca um paciente meu falou assim, eu quero ficar sem o dente, eu fico. Não. E alguns perderam, outros também não. E alguns eu repus e ficou ok, e outros tive que repor de novo. Então assim, tem vários tipos de situações que envolvem. Mas o importante, Denise, é ficar claro que se tiver um bom planejamento, se o profissional tiver experiência, todo tratamento tem começo, meio e fim. Agora, muita gente para no metade do começo ou no meio, por intransigência, por falta de, às vezes até capacidade do profissional mesmo, ele se perde. Isso é muito comum acontecer. Eu recebo casos começados por outros alunos que falam, Luiz, toca. Aí ele vem para mim, eu planejo, começo de novo, porque surge essa questão da insegurança, da mão, assim, o cara não sabe lidar com esse caso, vou partir para outro. Então é muito delicado. O implante tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Escolhe bem para ter sempre. Perfeito. Então a pergunta aqui às vezes a pessoa acha que, eu vou investir aqui numa prótese móvel, porque o custo é menor, e aí eu faço uma vez só e pronto. E veio uma pergunta maravilhosa, que é de quanto em quanto tempo precisa trocar a prótese móvel, a famosa dentadura, porque também não é para sempre, né? E às vezes você pergunta para a pessoa quanto tempo ela está com aquela dentadura e ela fala 15, 20 anos. Mas será que ela é para durar tanto tempo assim? Então, tudo vai da adaptação que ela tem e da qualidade de corte dos dentes que estão ali. 20 anos, lógico que os dentes perderam o corte. Não está cortando mais nada, o cara está ali sugando o alimento, né? O ideal é que uma prótese total dessa fique 5 ou 7 anos no máximo na boca, né? Agora, claro que o rebordo do ósseo vai perdendo. Eu extraí os dentes quando tinha 40 anos, usei até agora, 65 anos, nunca. Agora você molda uma nova, ela não adapta mais. Você muda a forma de adaptação do rebordo. E eu não faço como rotina a dentadura. Sabe quantas dentaduras eu fiz no ano passado, definitivas? Uma. E eu atendo uma média de 9 a 12 pacientes por dia, diferentes. Eu fiz uma dentadura no ano passado, como definitiva. Agora, como provisória, sei lá, mais de 100. Mas ela vai ficar um período de tempo curto. Com adesivo, com cola ali, com palato, enfim. Agora, fora isso, é difícil hoje você falar para o paciente, olha, você tem melhor recurso, você tem um implante. Qual é a contraindicação do implante para fazer uma prótese em cima de um cara que usou dentadura a vida inteira? Se o paciente estiver muito mal, Parkinson, por exemplo, avançado, ele não tem coordenação para limpar. Como é que você colocar uma prótese fixa sobre o implante num parkinsoniano? A não ser que ele tiver uma enfermeira que vai ficar lá todo dia. Perfeito, porque o cuidado
É o mesmo dos dentes naturais. Denise, Você passar fio dental. Nós temos um fator novo agora no mercado de implantes, que é o bifosfonato de cálcio. Isso é um repositor de cálcio. É até importante as mulheres que estiverem nos ouvindo, principalmente as mulheres. Casos onde você colocou enxerto ósseo, colocou implante, a mulher começa a tomar um bifosfonato de cálcio que o ginecologista ou endocrinologista prescreveu, está caindo o prótese. Cai tudo, com os pinos e tudo, assim. 4, 5 na mão. Você olha para aquilo e fala, não, como assim? Osteonecrose. Está havendo osteonecrose pelo componente bifosfonato de cálcio presente nessas reposições de cálcio hormonais que os ginecologistas às vezes prescrevem. O que está acontecendo, então, principalmente com as mulheres que precisam repor cálcio? Pois é, o que eu estou fazendo hoje? Eu sempre sugiro pacientes que têm vários implantes instalados que retornem em cada 6 meses para fazer a limpeza. Antes a gente removia prótese e tal, dava o torque, contra-torque nos implantes, hoje a gente parou de remover, inclusive, para não ter esse contra-torque no parafuso. Perfeito. Mas você limpa os espaços todos com os jatos, com os ultrassons, você remove tudo, limpa bem. E alguns pacientes estão tomando bifosfonato de cálcio na sua composição, alendronato, vários tipos de repositores de cálcio e até hormonais, alguns têm na composição, similares ao bifosfonato. Tá. E aí começa o quê? Até perda dos implantes. E sai pedaços de osso junto, preso no implante. Então parafusa aí na sua mão com um tablete de osso preso assim na ponta. Você olha para aquilo, como pode isso? Você precisa entender como é que aquilo acontece. E aí você começou a estudar, começou a se observar que pacientes que tomam bifosfonato de cálcio têm esse tipo de problema. Apresentam essa osteonecrose nessas regiões, principalmente de enxerto. Pode ser em mandíbula, pode ser em maxila. Difere, mas mandíbula mais. Por que mandíbula mais? Porque é uma área com menos vascularização. Passa menos sangue na mandíbula do que na maxila. Pelo tipo ósseo. A maxila é um osso mais trabeculado, mais... Imagina um isopor, por exemplo. Você quebra o isopor no meio, você vê ele todo, vamos dizer assim, todo, né, cheio de bolinha. Você pega um pedaço de pedra, lasca ela, você olha a pedra, você não vê furo. Aonde passa mais água, mais líquido? No isopor. No isopor você consegue deixar ele molhado, a pedra você deixa ela molhada por fora, mas por dentro não. É mais ou menos esse conceito, assim, fazendo uma analogia bem grosseira para fazer se entender. Então esse é o grande risco. Então o controle do paciente, assim, fazendo ele voltar a cada 6 meses, se ele começa a tomar, as mulheres se perguntam, você está tomando algum medicamento diferente? Eu comecei a tomar, agora corta. Porque 1 ano e pouco depois, principalmente tomando, já começa os efeitos. Mas a ideia, pensa-se que está colaborando, ajudando, né? Exatamente. O pensamento é bom é pro que meu vai osso. melhorar. É bom para o meu osso, imagina, o cálcio, né? Não é, vai tomar sol, vai fazer caminhada, vai se exercitar. Se for muito necessário, muda o tipo de componente, né? Não use componentes semelhantes ao bifosfonato. Tá. Então quem tem o implante, e aí independente se tem um enxerto ou não. Independente se enxerto ou não. Enxerto ainda fica pior. Tá. Mas mesmo sem áreas de enxerto também. Então quem tem um implante, tomar cuidado com o uso desse com componente. o uso desse componente. Avisar também o ginecologista. Avisar, não posso, não é bom tomar porque eu tenho um implante na boca, meu dentista falou que é perigoso perder. Hoje já tem os estudos mostrando isso. Sim, então. tem artigo publicado, já científico. Perfeito. Daqui pra frente, acho que isso então vai ser Vai se incorporar mais. É que, infelizmente, você tem o dentista lá no consultorinho dele, no cantinho lá, que não sai pra nada na vida. Não lê um artigo, ele faz um curso de 6 meses, ou ele vai fazer uma especialização, mas não lê artigo. Não lê, não acompanha, não pergunta. Que é o que atualiza mais rápido o profissional, né? O que eu faço hoje para continuar sempre treinado, vamos dizer? Primeiro que eu estou fazendo sempre implante. E segundo que eu estou sempre lendo as principais notícias que saem na implantodontia. Tipo de trabalho, mudou aqui, tem isso aqui. Você não sai disso, entendeu? Então não tem como você não... E o médico, de outro lado, enxergar o paciente como um todo, né? Porque não adianta tratar o corpo todo se ele tem se o paciente tem o implante, né, no dente, então você precisa lembrar que ele não vai ficar feliz com a saúde em ordem se caiu o implante que ele tem. Exatamente. Né? Legal. Doutor, mostra as fotinhas que você preparou aí pra gente, porque a gente gosta também de acompanhar. Aliás, está valendo ainda e vale aqui também, mesmo para quem precisa fazer enxerto, a gente sempre fala daquela técnica de implante que sangra menos, é minimamente invasiva. Isso está valendo ainda? Sim, técnica sem corte, né? É uma cirurgia virtual guiada onde você coloca uma guia, mas tem que ter bastante osso, né? E hoje, cada vez que passa, o paciente tem menos osso, né? Então,
É uma situação curiosa. Tá. Então, aqui, vamos primeiro caso. É um caso de uma paciente uma área estética. Né? Tem pequenos enxertos e grandes enxertos também. Né? Então, se a gente repara nessa paciente aqui, ó, ela tem uma depressão, o dente está por cima da gengiva. O paciente quer o dente saindo de dentro da gengiva. Né? Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou um pouco de enxerto, olha a depressão que tem aqui, tá vendo? Ficou um defeito, um degrau, né? Aí você coloca pó, olha lá o enxerto sintético, preenche ali, fecha e já aumentou o volume. A gente percebe que já tem um volume maior. Tá. Aí o paciente acabou perdendo esse dente por fratura, aí você tira e já coloca o implante, ó, tá vendo? Implante imediato. Isso que você falou que eu achei importante. Muitas vezes você espera esse dente, tira e imediatamente Põe já implante. Coloca esse implante. Você salva o quê? Esse contorno aqui, ó. Você Legal. não perde isso aqui. Doutor, vamos atender uma telespectadora? Selma está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Selma, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda à consulta ao doutor. Fica à vontade. Tudo bem, Denise? Eu tô ótima, e você? Também estou bem. Então, pergunta para ele, eu tenho 75 anos, Tá. mas tenho diabetes. Eu queria fazer implante. É possível? Doutor, 75 anos, diabetes, é possível fazer implante? Sim, obrigado, Selma, pela pergunta, é muito pertinente. No início da implantodontia, assim, no meu estudo da implantodontia, vamos assim dizer, em 93, 94, era um obstáculo. Os pacientes diabéticos, paciente fumante, melhor não mexer com isso, né? E eu sempre ia fazendo os casos. Estudava, molecão, né, arrojado, que não vou fazer. Estudava o grande conceito, sabia o que a diabetes significava. Diabetes, o que ela faz? Ela dificulta um pouco o reparo. Dificulta o reparo, a cicatrização é um pouco mais tardia, tem que tomar cuidado. Então, hoje, a gente faz implante diabético normalmente. A minha mãe foi o primeiro paciente diabético que eu operei, há 19 anos atrás. Qual é a diferença? Nenhuma hoje, em termos de conduta operatória. Você vai dar antibiótico terapia profilática, então eu começo com antibiótico antes de operar o paciente e deixo ele no mínimo 7 dias, de 7 a 10 dias tomando antibiótico diariamente. E atenção com higienização, com o uso de colutórios no pós-operatório, bochechos, tudo certinho. Para que ele não tenha realmente um índice de placa bacteriana muito forte naquela região operada, né? De resto, ele tem que estar compensado. Ele tem que saber que ele é diabético, e ela deve saber, né? Tá nos informando. E aí o diabético sabe como se tratar. A não ser que ele está assim, olha, eu sou diabético e eu não estou nem aí. Aí não dá para você fazer uma cirurgia com um cara com uma glicose de 500, 400. É um risco muito grande de ter um colapso ali, né? Ele pode ter infartos. O paciente que é diabético, o infarto é mais silencioso. Não sente. Está tudo normal, fica tudo muito aquietado. Entendeu? Então é muito importante o quê? Os exames de TGO, TGP do fígado, que às vezes dispara quando o paciente está infartado, né? Então os principais medos, e vamos dizer assim, obstáculos e paradigmas até são esses. Então o paciente tem que estar bem compensado. Olha, eu estou bem, estou tomando insulina, sou um paciente compensado, está tudo certo comigo. Ok, então pode seguir, pode fazer o implante, não tem problema nenhum. Joia. Né? Perfeito. Ok? Vamos continuar nas suas Vamos lá. ilustrações. Então aqui, doutor. aí a gente já pega o antes e depois, olha só. Como é que ficou antes, como é que ficou depois, E só por causa do enxerto. maravilhoso ver o seu Faz um antes e enxerto. depois, né? Faz um enxerto bem realizado, trocamos as coroas com uma Sim. estética melhorar. Então a estética tem que andar junto. Isso. Né? Fala um pouquinho da estética. Que material que você usa para o material do Porcelana. dente? Porcelana sempre, é o melhor Porcelana material. sempre, é o melhor material. Tá. Olha lá os munhões, né? Componentes de Tá. zircônia, que são brancos, dá uma Que vai estética por muito dentro, boa. Né? tá. Então olha o antes e olha o depois. Né? Então a gente percebe o volume melhorou. A o aspecto gengiva gengival é da melhorou. própria pessoa? É, da própria pessoa. Tá. Olha como a gengiva melhorou também com o tratamento que ficou. Outros casos, né? Olha só. Antes e depois, com estética. Tá. Né? Você trabalha bem. Casos assim, por exemplo, olha só. Caso de um implante mal colocado, um provisório, né? Coloração Feio, muito né? diferente. Então você trata o quê? Faz uma cirurgia só gengival aqui. Só enxerto gengival. Enxerto Funciona gengival técnica. é delicado também? Delicado também, mas é tranquilo. Da própria pessoa. Da própria pessoa lá. Coloca em um envelope um enxerto ali, olha como é que era, olha como é que ficou. Né? Perfeito. Então melhorou muito, olha como é que é o antes e depois. Sem fazer nada, nem trocou o implante. A gengiva, mesmo essa nova, ela pode retrair com a força da escovação, da mesma Pode, maneira que é pode, natural, ou fica mais exatamente. sensível até. É, pode.
Aqui o plasma de fibrina que a gente já tinha mostrado. No caso de enxerto, olha lá, tá vendo? Bloco Vamos ou mostrar. pó. Pedir para os meninos Ou bloco ou pó particulado. Tá, perfeito. Tá vendo? O transoperatório, né? Olha só, o bloco parafusado, ou você pode fazer ele em pó também. Esse A gente vê, a imagem é avermelhada, mas ela não sangra, né? Não, sangra inicialmente, depois fica avermelhado porque o tecido está aberto. Está avermelhado, né? mas não é sangue, né? Aí você põe tela, fecha, fixa bem e faz a sutura, olha lá. Tá bom. Né? Então você tem aqui, olha... Essa cirurgia, ela é todinha aberta, né? Tá. Olha lá os implantes, a radiografia dos implantes, né? Colocados. E aí a prótese, nesse caso, ela vem assim, ó. Ela é uma prótese inteira e ela é parafusada aqui, ó. Tá vendo? Ela fica o aspecto dela. A gengiva essa não é a gengiva da pessoa. Essa gengiva é artificial, porque ela perdeu muito osso, então não dá para manter a própria gengiva dela. Tá. E olha que maravilhosa essa gengiva. Lógico que aqui, para tirar foto, tá bem aberta, a boca tá bem levantada, então você consegue ver o início aqui da... Exatamente. Né, da construção aqui da gengiva. Mas o lado cai aqui, ó. Isso não dá pra ver, não né? Não vê. Isso não dá pra ver. Ele tem que ter essa divisa bem definida para ele poder higienizar ali. Ali é o principal ponto de higienização. Tá, na junção. Aqui, algum alimento pode entrar pode. aqui? Como é que limpa isso? Com escovas especiais e com a limpeza 6 meses no dentista. Por isso não pode abandonar. Mas alimento entra ali? Entra. Não é lá fundo, ele fica na borda ali. Ah, tá. Raso. Aí você consegue Aí limpar. Você consegue limpar. Tá. Né? Esse aqui é um aparelho, chama Serec, de uma empresa alemã, e eles fazem o dente pré-fabricado. A máquina já constrói o dente direto, então ela sai assim da máquina, ó. O dente sai assim, ó. Tá. Olha lá que interessante. Faz na hora, né? Na hora. Em menos de uma hora ele está pronto. Você põe lá, leva na... Então você pode fazer a tua boca toda, como esse caso. Isso é... Lógico que isso tem um custo muito alto para o dentista, mas isso acaba... A longo prazo acaba barateando o serviço no consultório, sim, né? Sim. Acaba ficando um tempo menor de cadeira. Isso, né? Exatamente. Molda e manda para o laboratório. Aí vem e instala. Prova e instala. Sim. Né? Então são várias formas você de não precisa do serviço de terceiros. Eu não tenho tempo para operar essa máquina, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu mando um laboratório que tem a máquina. Tem a máquina. E aí ele põe o custo, eu pago ele e o paciente paga a prótese. Mas acaba sendo mais fácil também por quem tem essa máquina. Exatamente. É mais rápido, Exatamente. É um investimento muito alto, então não vale a pena. Eu faço muita cirurgia. Muita cirurgia, muita. E faço a prótese também. Sim. Então, assim, para eu ficar lá mexendo na máquina, operando, não compensa. Tá. Tem um técnico que faz isso para mim e eu continuo operando, fazendo os casos que me importam, né? Até para o paciente também ter a chance. O pessoal às vezes reclama, pô, não consigo hora com você e tal. Eu falo, não, mas a gente está sempre aqui. As pessoas vêm de outra cidade, de outro estado. E é verdade. E recebi até mensagem, as pessoas assistem ao Consulta ao Doutor e gravam vídeo, o doutor manda, isso é bem legal, né? O carinho. É o carinho, a retribuição de uma informação importante, né? Isso é muito, o alerta, né? A gente sabe, existe um mito muito grande em torno do dentista, né? Um mito, um medo, o pensamento de que vai ser algo muito oneroso, né? E às vezes o tempo vai passando, e lógico que as tendências bucais vão ficando muito maiores, né? E aí sim vai ficando muito oneroso, né? Então manter sempre a frequência na ida ao dentista, que é muito importante para manter a saúde bucal e sempre é tempo de buscar essa ajuda, né, doutora? Agora você falou que a gente não pode, quem tem a prótese não pode nunca se afastar. E o importante, e existe um vínculo muito grande com quem fez o procedimento, porque você sabe o que você fez no paciente. Ter esse vínculo é muito importante, mas eu acredito que você acabe recebendo alguns casos, alguns muitíssimo bem feitos, outros que você precisa de um reparo ou outro, e isso acontece. Mas o que costuma ser mais fácil? Primeiro, voltar ao especialista que fez o procedimento, saber exatamente o que aconteceu, porque o leigo, né, me coloca no lugar do paciente, eu não sei os termos exatamente, né, por mais que estude, me prepare para as entrevistas, é difícil para quem não é da área, né? Sim, sem dúvida. O paciente tem que ter
tem que ter informação. Ele tem que estar informado naquilo que ele está sendo submetido. A partir do momento que ele está sabendo que vai ter que esperar, que ele vai ter que retornar, aí o que ele não fizer fora disso é por conta dele. Então, eu não vou fazer limpeza há 2 anos. Você perde tudo, está na ficha. Aí você vai brigar com quem? Falar, vou reclamar para quem? Não tem reclamação. Entendeu? Então, é um procedimento que você tem que ter cuidado. É oneroso muitas vezes, pelo volume de coisa que tem que fazer, não tem jeito. Cuidado para sempre. É melhor, para sempre. É melhor você fazer o quê? Vou gastar e não vou gastar e também vou ficar sem dente? Gasta bem gasto, no local bem, né? Investido, no local que vai te trazer o retorno desse investimento, e você vai colher os frutos com certeza. Né? Eu acho que o caminho é muito sinuoso, né? pelo processo todo, mas sabendo fazer dá sempre certo. Sempre tá certo. A Vilma ligou para cá, tem uma pergunta. Ela teve trombose um tempo atrás. Quer saber se pode se submeter a uma cirurgia para colocação de implantes dentários. Então, o paciente que sofre um processo passa por um processo de trombose, ele vai tomar muitas vezes o anticoagulante. E cirurgia, quer seja no corpo ou intrabucal, não pode estar tomando anticoagulante. Qual é a conduta? Conversar com o cardiologista, no caso, o paciente eu converso com o cardiologista, por e-mail, ou o próprio paciente leva uma cartinha de punho, e esse cardiologista me autoriza, me dá a oportunidade cirúrgica, fala, olha, pode fazer a cirurgia do paciente em questão, suspende o anticoagulante de 3 a 5 dias previamente à cirurgia. Ok, tá tudo bem, ela está controlada, ok, eu quero. Agora, é lógico que é possível, mas precisa ser uma paciente que tenha essa segurança de estar sendo acompanhada e muito bem assistida, né? Então tem que ter essa conversa com o profissional, porque assim, às cegas você não vai se comprometer, você não vai fazer. Que não. Você tem que saber. A trombose foi quando? Foi há 3 anos atrás. Sabe, tá tomando o quê? Eu tomo Marevan, eu tomo Canaquion, eu tomo AS. Muitos são os médios mais comuns. Eu tomo qualquer outro. Remédio para pressão. Não para nada. A única coisa que é suspenso, 3 a 5 dias antes, toma varfarina, não importa, pode tomar o que você for. Suspende, porque se cortar ali em 5 dias, vai ficar assim, ó. Vai sangrar, tem que suturar rápido, não dá pra fazer nada. Então você tem que suspender. O risco é de hemorragia. Sangramento incontrolável. Imagina uma torneira aberta, só que de sangue. Deve ser bem confortável, né? Não dá. Então você tem que suspender 3 a 5 dias, aí depende do grau que o paciente está tomando, do procedimento, ela fazer uma cirurgia de boca inteira. Eu evito operar esses pacientes de uma vez, eu faço um arco, eu faço outro, lógico. Isso que eu ia te perguntar, pode fazer por etapa também, né? O paciente fala, doutor, mas a recuperação mas depois... também 3 vezes, é ruim, então faz uma vez, tá? Depende do tamanho do procedimento. Conversa com o médico, o que vai ser melhor. A orientação vem do cardiologista. Perfeito. Isso é maravilhoso de conversar. Da parte mais estética que a gente havia conversado no começo do programa, se houvesse tempo, fica realmente por último, né? Que material que vai ser escolhido, a coloração dessa porcelana, né? É o toque final. O material você escolhe antes. Tá. Por quê? Porque você vai colocar um número de implantes de acordo com o que você vai usar. Vou fazer protocolo tipo acrílico com dentes de estoque, alemães, tal. Ok, vou colocar 5 implantes. Vou usar porcelana, vai ser mais pesado e tal, vou colocar 7, 8 implantes. Ok. Então isso é muito importante. O tamanho dos implantes, o número dos implantes, vou planejar tal prótese. Agora, a coloração, a prova, a adaptação, tudo isso vai ser feito na fase de prótese, né? E no final das contas, o paciente quer o quê? Dente. Ele não quer pino. Ele não olha o pino, ele não vê o pino lá dentro. Ele quer o quê? O dente final. Ele quer sorrir, fala, eu quero dente igual o seu. Muitas vezes eu uso. Luiz, eu quero dente igual o seu. Eu falo, eu nasci assim. Não tem lente de contato? Não tem nada. É assim. Falou lente de contato, a gente tem um minutinho. Lente de contato também está super na moda. De repente não faz a boca inteira, né? Se bem que quem tem o sorriso muito aberto, às vezes tem que fazer. Isso. Dá para fazer também. De repente, a pessoa fez um implante só na boca e resolveu o problema já com você. Doutor, será que não dá para melhorar aí o sorriso? Pode. Dá para fazer. A técnica a gente tem que explicar numa outra oportunidade, que talvez vai tomar muito tempo, mas é possível. Né? E assim, tem que pensar muito bem. A mensagem que acho que pode ficar agora no início
Ah, eu coloco uma lente de contato, se a mãe não gostar, eu tiro e deixo como tá. Não é assim, porque o cimento impregna de um jeito, mas a gente tem que fazer desgastes interproximais entre um dente e outro, para que ela tenha uma adaptação mais correta. Então não é simplesmente, vou lá, colo, moldo direto e colo por cima. Não. Tem que fazer os preparos interproximais, fazer alguns preparos para você colocar posteriormente a lente. Aí você cimenta, ela parece que ela é fininha. Só lente de contato de vista, você vai lá e prepara o dente corretamente, ataque ácido, adesivo e tal, e cimenta. Vamos combinar que você volta. Na próxima oportunidade a gente fala mais de implante e dessa parte mais voltada para a área estética. Sim. Está muito na moda essa questão do implante e as pessoas acham que realmente dá para tirar a lente de contato. Não é assim. E aí? A gente explica isso. Na próxima oportunidade, o doutor vai explicar tudo pra gente. Telefone 0 operadora 11 3262-0094. 3262-0094, www.luiscosmo.com.br. Doutor, obrigada por ter vindo. É sempre um prazer te receber aqui. Já temos pauta para o nosso próximo encontro. Obrigado, bom fim de tarde, obrigado pela excelente apresentação de sempre, produção maravilhosa, uma satisfação muito grande estar aqui no programa. Obrigada, doutor. Obrigado. Fica com Deus.